Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de inverno e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos compartilhar experiências de leitura, com foco no ambiente da escola e da educação, tendo os professores como nossos principais protagonistas. Sendo que é de extrema importância que o professor aumente seu universo de leituras para servir de referência para nossos estudantes. Instruam no caminho da leitura, os professores tenham esse prazer em tirar ali o seu momento de ler em voz alta, de fazer esse acompanhamento com o seu aluno e levá-lo para o mundo da leitura. Porque por meio da leitura, nós conseguimos, nesse mundo tão crítico, levar os nossos alunos a analisar o seu ponto de vista, ser crítico, levar o nosso aluno a ler o mundo, porque leitura não é só para você ler um pedaço de papel, uma folha, não. É você saber interpretar o mundo, é você compreender e ganhar asas e voar pelo mundo. É extremamente que o professor incentive a leitura, porque ele está dando a oportunidade ao aluno a conhecer outros mundos que não precisa vivenciar certas situações. Ele pode vivenciar na literatura, ele pode usar a imaginação dele. Quando os alunos leem um livro, ele fica tentando imaginar como é a história. É uma grande oportunidade que o professor está dando ao aluno quando incentiva a leitura, dele escrever melhor, que ele entenda melhor as coisas do dia a dia que passa na vida dele. E para falar com conhecimento de causa sobre o investimento na formação acadêmica e na crença na educação, para a entrevista desta edição, nosso convidado é Leonardo Martins. Leonardo é professor da Rede Estadual de Ensino no Espírito Santo e também professor no ensino superior na rede particular. O investimento na sua formação acadêmica e profissional o levou a concluir recentemente o doutorado. É muita honraria. Eu vejo que a questão do professor leitor, primeiro, para ele dar exemplo. O professor primeiro tem que ser exemplo. Não adianta eu ser um professor e... Não adianta eu ser professor e ficar só ali, naquele formação básica que eu tive. A educação tem mudado muito ao longo desses períodos aí, desses últimos anos. E a cada momento a educação tem evoluído e tem melhorado bastante, só que eu preciso acompanhar a educação, tecnologias e a formação continuada me propicia isso. A leitura, ela me faz abrir mais caminhos, me faz diferenciar e ser uma pessoa diferenciada diante dos acontecimentos, me faz compreender e levar para o meu aluno uma resposta mais assertiva também para ele. É compartilhando do brilhantismo do professor Leonardo Martins que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, a formação continuada do professor diz respeito a um contínuo processo de profissionalização que pode ocorrer em universidade ou faculdades ou fora desse ambiente. Dentro dessa formação estão as pós-graduações, participação em palestras, eventos pedagógicos, ou qualquer outras iniciativas que ampliem o universo de conhecimento dos professores. O nome formação continuada é porque o profissional, o professor, estará sempre se formando e sempre se atualizando, tanto nas experiências de estudos quanto no seu cotidiano, do seu dia de trabalho, pois temos algo a aprender todos os dias. Uma das coisas mais gostosas na área de educação escolar, especialmente para homens e mulheres que lidam com a formação de crianças no ponto de partida, na trilha inicial,
é exatamente a formação continuada. Jamais a gente pode esquecer que não é um bom ensinante quem não for um bom aprendente. Por isso, um professor, uma professora sabe, acima de qualquer coisa, da importância de nós nos formarmos. Eu até brinco que nós somos profissionais amadores. Claro que amadores no sentido duplo que a palavra coloca. Amador porque é aquele que ama aquilo que faz, mas amador também porque sabe que não está pronto ou pronta naquilo que tem de fazer. Nenhum e nenhuma de nós é perfeito. A ideia de perfeito é feito por completo, feito por inteiro, concluído. Nós em educação lidamos com vida é processo, processo é mudança. Por exemplo, tem professora que começou a dar aula aos 16 anos de idade e os alunos tinham 5. Ela fez 20 anos de idade, eles tinham 5. Ela fez 30 anos de idade, eles tinham 5. Fez 40 anos de idade, eles tinham 5. Cada um e cada uma de nós toma contato no dia a dia com o que há de mais novo na vida. Por isso, a formação continuada, ela é a nossa renovação. Quem em educação escolar não for capaz de continuar se formando, não pegar as trilhas da formação, não conseguirá, né, de modo algum, estar atualizado, ser de fato alguém que tenha competência e, acima de tudo, relevância no que fazemos. Olha, pessoal, tendo como referência aí o comentário do nosso convidado, o professor Mário Sérgio Cortella, é importante, né, que o professor, que os professores insistam, né, em investir na sua formação, na sua melhor qualificação. É claro que quando a gente faz uma tomada de consciência sobre a situação da educação no Brasil, em alguns ambientes, né, da rede estadual, municipal ou federal, precisa realmente de mais investimento. Precisa de mais investimento. Mas o professor tem que mostrar esse interesse e, claro, é preciso que sejam desenvolvidas políticas públicas que estimulem os professores a estarem atualizados. É preciso continuar se atualizando para entender e para acompanhar as mudanças e as novas demandas que acontecem na nossa sociedade. Isso é fundamental para que a gente tenha educação de qualidade para oferecer para nossos estudantes. Afinal de contas, a leitura, ela trabalha em nós o senso de criatividade. Quando nós lemos, nós imaginamos a história, e isso é um estímulo para o aprendizado e para o desenvolvimento das capacidades dentro do processo educacional. E já que estamos transitando por esse papo sobre leitura, não podemos esquecer do nosso companheiro de muitas viagens, o livro. Então, pessoal, eu convido vocês para acessar o nosso canal Paixão pela Leitura no YouTube, onde temos comentários, dicas e resenhas sobre livros da melhor qualidade. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. E já que estamos falando em desenvolver ações que estimulem a leitura no ambiente da escola, vamos assistir junto uma matéria sobre um projeto que é desenvolvido numa universidade no Rio de Janeiro, que é dirigido pela professora Nazaré Saluto, Literatura na Veia. Por que ler literatura? A literatura é uma parte fundamental, porque tira a gente do nosso lugar de sempre, expande a nossa imaginação, que às vezes a gente não perde a criatividade com tantos afazeres, com a vida tão corrida. Literatura é um mundo que se abre para você. É diferente dos filmes e séries que você recebe tudo pronto, a imagem e o áudio ali. Literatura, você imagina como é. Em palestra organizada pelo Departamento de Educação da PUC-Rio, esta professora apresentou propostas para uma melhor formação do leitor. Segundo ela, para entender mais o que os livros querem nos dizer, é fundamental esquecer um pouco a correria do dia a dia e dedicar um tempo para si e para a leitura. Outra sugestão é compartilhar as ideias após a leitura com outras pessoas. Para a professora, entrar em contato com outros pensamentos desenvolve a reflexão e ajuda a entender melhor sobre o mundo à nossa volta. A literatura, ela aproxima as distâncias, as fronteiras, né? Sejam ideológicas, sejam as físicas, ela te põe em contato com o outro. Como você vai construir relações são outros desdobramentos. Durante o encontro, a professora especialista em educação infantil definiu a literatura como uma necessidade do homem, que contribui para a formação do espírito e para o desenvolvimento da experiência humana. No entanto, de acordo com ela, a forma como as obras literárias são abordadas nas escolas e universidades hoje em dia dificulta uma relação mais próxima entre o aluno e o livro. O que pode mais contribuir, acredito, são as mediações, as práticas de leitura, especialmente na escola.
onde a gente concentra o maior número de pessoas, ou que têm acesso ou que nunca tiveram acesso ao livro, mas é a qualidade da mediação que você faz também que garante um sucesso ou não da formação do leitor. Com o avanço tecnológico, as opções de lazer se multiplicam. Dessa maneira, os desafios para a formação de novos leitores são ainda maiores. O papel dos pais e dos professores de incentivar os filhos à leitura torna-se fundamental para a criação do hábito. Desde pequeno, meus pais sempre leram para mim, antes de eu ser alfabetizado, e assim que eu fui alfabetizado, eles sempre me deram muitos livros. Em casa, meus pais sempre foram muito leitores e incentivavam, liam comigo, faziam com que eu buscasse outros livros e tentasse descobrir novas histórias. O que os autores conseguem dialogar, fazer comparecer no tema da literatura, num bom livro, e você ser tocado por aquilo e poder partilhar e distribuir, esse é o sentido de estar no mundo, né? É seguindo juntos e degustando o prazer dessas experiências de leitura que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Eu vejo que a questão do professor leitor, primeiro, para ele dar exemplo. O professor primeiro tem que ser exemplo. Não adianta eu ser um professor e... Não adianta eu ser professor e ficar só ali naquele formação básica que eu tive. A educação tem mudado muito ao longo desses períodos aí, desses últimos anos, e a cada momento a educação tem evoluído e tem melhorado bastante, só que eu preciso acompanhar a educação, tecnologias, e a formação continuada me propicia isso. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor Leonardo Martins. Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muito prazer, no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, professor Leonardo Martins. Leonardo, a gente vai conversar, eu vou deixar ele falar, sobre como é que o acesso à educação, estudar mais, transformou a sua vida, né? Que fez de Leonardo, que era um comerciário aqui em Linhares. Claro que a gente não está desvalorizando, né, Leonardo, a função de comerciário. Leonardo, eu me lembro quando eu conheci, que ele foi nosso aluno na Faceli, né, no curso de administração há alguns anos atrás. Esse cara saiu dessa situação, investiu na sua formação e acaba de concluir o doutorado e é um dos professores mais conceituados aqui, tanto da rede pública quanto da rede particular aqui em Linhares. Léo, bem-vindo ao programa Sim para a Literatura, cara. Você não tem noção do tamanho da felicidade que eu tenho pela sua conquista. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Pereira, pelas palavras. Eu fico extremamente honrado em estar aqui com você essa noite de hoje, extremamente honrado em participar do seu programa. É um programa que ele, além de falar sobre leitura, ele traz os aspectos culturais da nossa cidade e ele reforça que a nossa cidade tem capacidade para trazer bons leitores, bons livros e bons escritores e principalmente bons pesquisadores. Muito honrado e obrigado pelo convite e aqui estou e vamos para a entrevista, né? Ô Léo, assim até para a gente situar o telespectador do nosso programa, quando foi que deu esse start de você, que você trabalhava no comércio, você trabalhava com informática, né? De repente você resolveu estudar mais. E aí, quando nós nos conhecemos no curso de administração na Faceli. Como é que aconteceu isso na sua cabeça? Então, eu trabalhei por 10 anos como gerente comercial e técnico de informática em Linhares. Então, eu gerenciava um laboratório de informática. E após a conclusão do curso de administração, me proporcionou diversas visões. E dentre essas visões, uma pessoa falou assim, cara, você é bacana em matemática, cara. Tá tendo um processo seletivo para a inscrição de professor, você não gostaria de fazer, não? Você fez o curso de administração na Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, que é a faculdade municipal. Isso. Né? Exatamente. E aí, logo depois, a pessoa falou assim, cara, você pode dar aula de matemática, como não habilitado, mas você pode. E aí eu fui, fiz o processo, comecei a trabalhar no Poli 1 como professor de matemática e concomitante. Poli 1, para esclarecer nosso telespectador, Polivalente de Linhares 1, que é uma escola da rede estadual aqui de Linhares. Rede estadual. Ok. E aí, depois disso, eu peguei e comecei a trabalhar no Poli 1 à noite.
E logo depois eu comecei a deixar um pouco a informática de lado e comecei a investir na minha carreira docente. E aí esse investimento veio com o primeiro curso de formação e uma pós-graduação no Instituto Federal do Espírito Santo. Aí você fez uma formação específica na área de matemática, né, Leonardo? Isso. Eu me lembro que você comentou comigo há uns anos atrás. Inicialmente eu fiz um programa especial de formação docente, e esse programa especial de formação docente, ele me permite e habilita dar aula até o ensino técnico em matemática. Eu sei. Qual o próximo passo, Leonardo, que você seguiu? Depois que eu concluí, eu abandonei a informática, então eu tentei ainda seguir algumas partes, montei um laboratório, mas eu vi que não era mais aquilo que eu gostaria. E quando eu comecei a trabalhar com o ensino, dar aula, de fato aquilo dali me fez com que eu falasse assim, eu quero isso aqui para minha vida. E aí, de fato, eu falei assim, como que eu posso ser melhor e me tornar melhor enquanto professor, enquanto profissional? E na educação, a única forma que tem é você estar estudando. E aí os caminhos foram fazer a pós-graduação. É investir na formação de maneira continuada, né, Léo? E a gente estudar não para, sempre, né? E não para, é ler, é investir e é estudar, muitas outras coisas em si, participação de eventos também, seminários, que às vezes as pessoas acham que a faculdade é só fazer a faculdade e resolver o mundo. Não, você precisa participar de eventos, conhecer pessoas diferentes, aumentar seu network e aumentar seu campo de visão também, seu campo de trabalho. E depois disso eu fiz a pós-graduação no Instituto Federal, passei a fazer um mestrado, logo depois do mestrado, finalizei o mestrado e já entrei no doutorado. Você fez o mestrado no Instituto Universi, em São Mateus, não foi? Isso, eu fiz na Vale do Cricaré. Vale do Cricaré. Lá em São Mateus. E ali eu tive a oportunidade de conhecer ótimos professores também, dentro do qual o meu orientador do mestrado foi o professor Tiengo, e com a nossa pesquisa, com os nossos estudos de mestrados, nós deduzimos uma fórmula matemática que não havia nos livros didáticos. Olha que coisa interessante. E aí essas fórmulas nós conseguimos provar, por meio dos estudos, que não havia essa dedução nos livros didáticos de matemática. E aí nós levamos isso para alguns eventos, e dentre esses eventos nós conseguimos perceber que seria a hora de tentar um mestrado. E aí um doutorado, desculpa. E a partir daí então, eu engrenei no doutorado na Universidade Anhanguera de São Paulo. São Paulo. Ô Léo, assim, até para servir como uma referência muito bacana para nosso telespectador, de que maneira que essa oportunidade que você teve, essas oportunidades, mas muitas delas você criou também, né? Transformou você no profissional que você é hoje? Ter estudado contribuiu em quê para você? Esse acesso a esse universo de conhecimento. O acesso ao conhecimento, acho que antes de tudo, quando eu comecei a trabalhar no Polivalente Linhares 1, aqui no BNH, uma das coisas que me chamou muita atenção foi uma frase do primeiro dia de planejamento, de Cora Coralina, que dizia: feliz aquele que ensina o que sabe, mas aprende o que ensina. E isso ficou assim, para o resto da minha vida. Eu falei, cara, como que eu posso ensinar matemática da melhor forma possível? Mas muito mais do que ensinar, eu preciso dominar aquilo. Então, algo que dia e noite eu fazia eram meus planejamentos, meus estudos, e sempre foquei em levar para o aluno uma forma como qual eu sabia, uma forma como qual eu aprendi, uma forma como qual seria possível desenvolver aprendizagem também. Então, aquela primeira mensagem de boas-vindas minha do Poli 1, foi a escola onde eu efetivei a minha primeira cadeira, no ano de 2016. Aquilo dali fez muita diferença. A cadeira da Rede Estadual de Ensino. Isso, eu passei aqui do Espírito Santo. Passei em 3 concursos estaduais do Espírito Santo. Passei 2016, 2018, exonerei uma para terminar o doutorado, porque o pedido de licença ia demorar. Era um processo que o Estado não estava concedendo a licença, e eu precisava desse tempo para estudar. De um tempo para poder se dedicar ao doutorado. Eu tomei a definição, falei, olha, abriu outro processo de concurso, falei, bom, se for para mim, é para mim. Eu exonerei em 2022, e logo após minha exoneração, eu já fiz outro concurso, fui aprovado, e aí nesse início de ano, passei a exercer minha terceira cadeira. A terceira cadeira. Como é que você se organizou para estudar? Como é que você estabeleceu uma disciplina para manter esse padrão de estudos, né? Porque você é um cara que alçou um voo muito
eu não diria muito rápido, mas um voo vitorioso, né? Para chegar onde você chegou hoje em termos de formação acadêmica. Pensar na formação foi algo que, assim, eu soube construir o tempo, mas eu soube aproveitar cada uma das oportunidades. Algumas pessoas, às vezes, elas pensam o seguinte: olha, tenho que fazer, não quero isso, para mim tá bom. Eu não. Sou a pessoa que eu vou dar conta disso, eu vou fazer isso. Eu sei até onde é que vai meus limites. E aí, assim, eu trabalho 3 turnos hoje. Trabalho manhã, trabalho tarde, trabalho à noite. Sempre trabalhei desde o ano 2012, 2013, 3 turnos. E sempre trabalhando no sentido de organizar mesmo. Então eu sou chato com a questão de cronograma, eu sou chato com a questão de organização pessoal. Então eu tenho lá em casa minhas 3 mesas para as minhas escolas estaduais, para a faculdade e a mesa do doutoramento que eu tinha. E esse processo ele contribuiu com toda certeza para eu poder fazer. O pessoal fala, mas você não tem vida social. Tem sim, mas a gente prioriza aquilo que a gente está no foco. Então, quando a pessoa tem um foco, ela vai fazer as escolhas. Então, a pessoa tem a escolha de ir numa festa. Eu era o último a chegar nas festas dos meus amigos e o primeiro a ir embora. Eu ia, fazia minha presença, mas essa definição vinha de mim. Quando você define prioridades, né, Leonardo, você tem sim que em algum momento abrir mão de alguma coisa. E aí, nessas prioridades, eu abri mão da informática. Nessa prioridade, eu abri mão de alguns outros compromissos que eu tinha, mas essa organização de agenda eu tinha que saber que de segunda a sexta era o meu dia de trabalho, sábado e domingo era o dia de focar no doutoramento. Algumas pessoas compreendem, outras pessoas não, mas aí cada pessoa também define seus focos e eu tenho meus objetivos e a pessoa tinha dela. Então a gente percebe que algumas pessoas às vezes criticam, mas hoje também estão vendo onde é que eu cheguei. E aí, assim, criticar tendo condições de, às vezes, não precisar de fazer um doutorado, não querer fazer também, é muito fácil, né? As pessoas costumam ter esse hábito de criticar a pessoa por estar estudando, criticar a pessoa, mas não precisa. Não sei, sou eu que defino. É uma escolha pessoal. É muito pessoal. É pessoal. Leonardo, ao longo dessa trajetória sua, para a gente falar um pouco da sua atividade como professor do ensino superior, tem algum professor, alguns professores que se tornaram referência para você? E claro, se você quiser dizer o nome, por favor. Nossa! Dizer o nome não quer dizer que a gente esteja desrespeitando ou desprezando os outros professores, mas é uma questão de escolha do aluno, né? Você enquanto aluno. Rapaz, muitos e muitos professores fizeram muita diferença na minha carreira. Se for para eu começar lá do ensino fundamental, eu já ia lá do Elza Rony, citando a Lídice, citando a influência que ela teve na minha leitura, na minha contextualização. Mas eu vou lá para o ensino superior, lá na faculdade de administração, primeiro período, eu era um aluno que ficava um pouco perdido na sala de aula. E eu recordo quando eu estava lá na sala, aquele auditório gigantesco, da onde hoje é o IFES, 100 alunos matriculados, e eu recordo direitinho. É um período que o professor dava aula com microfone, né? Isso. No auditório, na verdade. Era um auditório, exatamente. E eu me recordo que eu ficava sentado embaixo da caixinha de som e fazendo uma tarefa ali junto com... Era individual essa tarefa e tinha algumas que eram em grupo, mas eu me recordo que uma vez você chegou no meu ouvido e falou assim: Leonardo, eu já li os seus textos, eu já li, só que eu percebo que está faltando um pouco de você trazer a teoria com aquilo que você está vivenciando. E essa foi uma das coisas que gerou um gatilho ali em mim que até hoje eu não consegui parar. E eu trago com toda certeza, com toda convicção, todo esse processo quando eu estou dando aula. Porque para mim hoje, trabalhar no ensino superior, ou até mesmo no ensino médio, fundamental, sem poder levar para o aluno essa relação da teoria para com a prática, não tem condições. A teoria com situações do dia a dia, porque você ambienta o aluno ali naquele aprendizado. Né? E aí eu comecei a ler jornais, revistas, principalmente era a disciplina de economia, era microeconomia, que era economia 1, e depois veio economia 2, macroeconomia, e eu me recordo direitinho, começa a ler jornal e começa a fazer relações. E eu recordo que nós tivemos alguns bate-papos na faculdade, em que eu levava para você reportagem, a gente discutia. Exatamente. E o papo era muito, muito produtivo, e a gente ali ficava, às vezes, por muito tempo conversando acerca do assunto.
esse foi o primeiro impacto para mim com a leitura, em não ler algo solto e fazer a leitura com algo muito contextualizado e fazer relações entre leitura e a teoria em si, para você compreender aquilo que você está lendo. Exatamente. E não ficar no achismo, né? É. Hoje a gente vê muitas pessoas falando assim, eu acho isso. Tá, mas você não pensa, não? É. Então a gente tem que pensar, raciocinar, ao invés de ficar no achismo. Outro professor que para mim foi fundamental na graduação e que me fez escolher matemática foi o professor Alexandre José Scopel. O Scopel, grande parceiro. Professor do Instituto Federal atualmente, né? Atualmente do Instituto Federal. Exatamente. O Scopel foi um grande parceiro nosso, colega de trabalho, maravilhoso. Eu recordo quando eu estava no meu primeiro semestre de faculdade, o Scopel deu uma disciplina de matemática, e essa era uma disciplina introdutória naquele momento ali. E Scopel, a gente teve um certo assim, atrito. Eu cheguei e falei assim, cara, não estou entendendo nada. E ele, calma, Leonardo, você vai conseguir. Não vou, não estou conseguindo fazer nada. E o Scopel teve um insight naquele momento de fazer um curso, e a instituição preparou um mini curso no final de semana, ele preparou na verdade, e ele ofereceu para os alunos. E dali eu lembro que eu saí daquele mini curso ajudando todo mundo. Então, para mim, assim, foi um papel fundamental. E dali, então, para frente, minhas notas nas disciplinas que envolviam cálculo eram sempre superior da média da turma. E ali foi um momento, assim, decisivo da minha vida. Mais um professor, professora Léo, para a gente passar sobre sua experiência. Eu gostaria de falar, principalmente, sobre o professor da Faceli. O fato de ser uma faculdade municipal. Léo, vamos lá. Outro professor da Faceli? Ou uma outra professora que, na sua trajetória, fez essa demarcação de território. Tem uma pessoa que, quando entrava na sala de aula, é a pessoa que fazia tremer a estrutura da faculdade inteira. O nome dele é Reufran. Reufran. Reufran Pereira. Voz de locutor de FM, né? Exatamente. Grande colega de trabalho, trabalhamos juntos muitos anos, foi meu colega no mestrado. Profissional. Professor super responsável, super respeitado. Desenvolve vários projetos hoje na Faceli, está à frente de vários projetos. Exatamente, Professor efetivo professor da rede. Faculdade Municipal, exatamente. E ele é uma pessoa que conseguiu mexer muito comigo, pela postura dele em sala de aula, por ele conseguir levar para a gente o conteúdo de uma forma muito dinâmica. O seu dinamismo como é que diz, tenebroso. Uma pessoa assim que você vê que ele domina o conteúdo, mas você vê que ele tem uma simplicidade de chegar com você, conversar e a pessoa... Eu era um professor que conseguia juntar muito bem a teoria com a experiência profissional dele. Isso ajuda muito no aprendizado do aluno. E ele é uma pessoa que eu admiro extremamente, é uma pessoa que eu até convidei ele para assistir minha defesa de doutoramento também, porque para mim ele contribuiu significativamente com a minha construção de caráter, a construção de pessoa também que eu sou hoje. Outro professor, mas pulando aí já para outro nível, indo para o doutorado, eu tive a honra de estudar com um dos matemáticos mais renomados do Brasil, que é o Dr. Biratã D'Ambrosio, que faleceu logo após a pandemia, faleceu em 2021, por esse período, por agora de julho, e ele já estava com 87 anos, extremamente ativo, e ele é o pai do que nós na matemática chamamos de etnomatemática. Eu tive essa honra de estar estudando com ele, mas também tem outros professores lá na Anhanguera que eu estudei junto com eles, que são renomados em relação da matemática no Brasil também. E essa coisa de trabalhar no ensino público, Léo, qual a expectativa que nós podemos manter, qual a esperança que nós devemos ter no ensino público quando tem um professor com seu perfil trabalhando lá? Eu acredito que hoje eu consigo devolver para a comunidade linharense, para a comunidade capixaba, para a comunidade brasileira, todo aquele investimento que eu fiz, mas que eu também recebi em alguns momentos também para isso. Então hoje eu vejo que eu consigo levar um trabalho muito sério, levar um trabalho árduo e levar um trabalho de qualidade para os meus alunos da rede básica de educação e tentar formar eles não só indivíduos que saibam matemática, mas formar eles como indivíduos, como pessoas em sua completude, digamos assim. Leonardo, muito obrigado por enriquecer a agenda de entrevistas do nosso programa Simpara Literatura. Você sabe que agora a porta está aberta. Léo. Pereira, muito obrigado, eu que agradeço. Novamente, eu acho que é uma honra poder estar aqui com você, uma honra poder acompanhar o seu programa.
a gente vê que Linhares precisa de mais visibilidade de cultura e a gente vê que as pessoas ainda estão um pouco retraídas, as pessoas estão muito atentas dentro do WhatsApp, às vezes estão esquecendo de fazer uma leitura. Eu acho que a moeda de troca que muitos pais fazem com seus filhos no ensino fundamental, ensino médio, isso é uma troca muito barata. Eu até usei esse exemplo. Ao invés de ficar dando celular na mão do menino, vai dar um livro para ele ler. Ao invés de ficar exigindo que o menino fique ali fazendo tarefas maciças, exige que ele faça uma leitura para você. Então, e acompanhar o filho também é muito importante, né? Porque hoje só o papel do professor dentro da escola de acompanhar não está dando conta. Então, eu acho que hoje a gente precisa muito disso. E o programa seu, ele consegue trazer isso para toda a população, e aqueles que conseguem acompanhar o seu programa têm muita sorte e acaba se enriquecendo bastante acerca de tudo aquilo que você consegue construir na cidade. E aqui abrimos aspas para nosso mestre Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. O papel maior do professor na educação infantil, no Fundamental 1, nas séries iniciais do Fundamental 1, é o papel do encantamento. O professor que consegue encantar o seu aluno, ele consegue o que ele quiser em termos de desenvolvimento de conteúdo com aquele aluno. Então é preciso que nossos professores encantem-se com os livros. É preciso que eles leiam para passar para o aluno este prazer, para o aluno olhar para ele e perceber esse prazer. É assim que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.